Olá a todos! Meu nome é Leia. Por ter sido tola, eu passei quase 24 horas sozinha na floresta e quero compartilhar essa história com vocês. Talvez ela possa ajudar alguém. Meus pais, ao contrário de mim, gostam de atividades ao ar livre. E eles sempre organizam atividades assim para nossa família. Bem, não é que a minha opinião seja ignorada. Eles só querem compartilhar os seus hobbies comigo. Todo fim de semana, eles vão a algum lugar, por exemplo, para as montanhas, florestas, lagoas, ou andar de bicicleta, enquanto eu só quero jogar The Sims ou ficar deitada no sofá. Mas somos uma família, então devemos ficar juntos e apoiar uns aos outros, o que significa aventura, natureza e esportes. Um dia, para variar, meus pais me levaram para uma competição esportiva chamada Pai, Mãe e Eu, uma família esportiva. Que coisa horrível! Não é que eu odeie esses eventos, eu só não gosto deles. Mas, como eu tinha que participar, me esforcei para não decepcionar meus pais. A competição seria fora da cidade, em uma floresta. Levamos quase 2 horas para chegar lá. Era um fim de mundo. Não era possível organizar a competição em algum lugar mais perto da cidade? Ah, sim, claro. Todos os defensores do estilo de vida saudável estarão lá, então a civilização é estranha para eles. Resumindo, quando chegamos lá, eu já estava exausta e não tinha energia para esse entretenimento, se posso chamar assim. Mas eu não tinha escolha, então começamos a nos preparar para a primeira parte da competição, a corrida de revezamento. Eu realmente tentei dar o meu melhor e a minha família ficou em segundo lugar entre 20 participantes. Acho que isso é um bom resultado. Quando sentei para recuperar o fôlego, minha mãe veio até mim com uma cara nada contente e disse: "Que cara é essa? Melhora essa cara. Você está estragando o humor de todos, entendeu?" Hã? O quê? Mãe, do que você está falando? Eu não estou tão em forma quanto você, e mesmo correndo uma corrida curta, eu fico exausta. Sentei apenas para descansar um pouco e você vem falar da minha cara. Minha mãe estava irritada e continuou falando bobagens, dizendo que eu sempre estava insatisfeita e que eu estava tentando arruinar aquele dia. Mas da onde ela tirou isso? Fiquei ofendida com o que ela disse e surtei. Bem, se é assim, fique aqui com a sua competição, eu estou indo embora. Agora sim minha cara não estava agradável. E eu fui embora mesmo. Para ser honesta, pensei que minha mãe viria atrás de mim e se desculparia. Bem, eu exagerei, cometi um erro, mas isso acontece com todo mundo. No entanto, ninguém foi atrás de mim. Então agora só me restava andar pela floresta e voltar mais tarde. Nesse tempo, meus pais me perderiam de vista e ficariam com medo, mas eu espero que isso sirva de lição a eles. Eu caminhei muito pela floresta. A natureza era muito bonita. Havia muitas flores diferentes, arbustos e até frutas. Era uma boa oportunidade de ficar sozinha comigo mesma, mesmo em uma situação tão ruim. Eu estava andando e olhando a vegetação na floresta quando vi um riacho na minha frente. Ops, não havia rios por perto, então parecia que eu já havia ido longe demais. Eu me virei e tentei entender de onde eu tinha vindo, mas tinha muitas árvores idênticas em todos os lugares. Eu tinha me perdido. Eu não conseguia entender aonde eu estava. E depois de me virar várias vezes, eu estava completamente confusa. Decidi que só precisava me acalmar e tentar encontrar algumas pistas. Lembrei que no caminho vi uma grande árvore quebrada. Então, era só encontrar ela para achar o caminho de volta. Este foi o meu maior erro, porque parecia impossível encontrar aquela árvore. Eu realmente estava muito perdida. Ok, é hora de deixar o orgulho de lado e ligar para os meus pais. Ah? O quê? Estou sem sinal. E foi aí que eu cometi o segundo erro. Tentei conseguir sinal no celular subindo as colinas. Depois disso, nem o riacho eu via mais. Eu estava cada vez mais perdida na floresta. Não havia sinal de celular em lugar nenhum. Aí comecei a parar de tentar achar o caminho. A natureza já não me parecia tão bonita e encantadora como antes. Aquelas árvores gigantes começaram a me assustar e até parecia que elas tinham um formato estranho, que elas eram más. Por que eu comecei tudo isso?
Decidi assustar meus pais, mas no fim, eu que estava assustada. E agora, esse telefone? O que eu vou fazer agora? Deve haver uma saída. Acho que preciso ir em uma direção e então, cedo ou tarde, acharei uma estrada ou uma casa. Então, decidi ir em direção ao sol. Dessa forma, a trajetória do meu movimento seria reta e eu não ficaria andando em círculos. Segui o sol até que ele se pôs. Ah, não acredito! O que devo fazer agora? E, para piorar, eu estava morrendo de sede. Eu vi um pequeno toco e sentei nele para descansar. Depois de olhar em volta, vi um riacho, mas parecia que era o mesmo que eu tinha visto antes, o que significava que eu estava andando em círculos. Eu aprendi em geografia que o Sol está sempre em movimento. E a verdade é que, em situações críticas, o nosso cérebro trabalha mais devagar. Mas, no meu caso, até parece que meu cérebro parou de trabalhar completamente. Como eu pude esquecer que o Sol se movimenta? Então, eu me aproximei de um arbusto com frutas vermelhas suculentas e brilhantes. Eu não fazia ideia se elas eram comestíveis, mas eu não dei a mínima para isso. Fome e sede estavam literalmente me devorando. Além disso, a noite estava chegando e eu não iria conseguir encontrar nada para comer no escuro. As frutas não eram tão saborosas como eu esperava, mas o importante era encher meu estômago com algo que me desse energia suficiente para aguentar aquela noite. E a noite chegou, e eu estava em um pesadelo. Bem, parecia mais um inferno. Meu estômago começou a doer muito, parecia que eu tinha engolido um porco-espinho. Deitei no chão naquela escuridão e me contorci de dor. Alguns insetos rastejaram até meus pés e me picaram. Acho que as frutas eram venenosas. Parece que eu tive sorte 2 vezes. Primeiro, eu me perdi. Depois, comi frutas venenosas. Eu definitivamente não iria jogar na loteria aquele ano. Em algum momento, junto com fortes dores no estômago, comecei a ter alucinações. Mas, naquele momento, eu não conseguia entender se era real ou não. Na minha frente havia árvores vivas que falavam. Elas começaram a dançar em círculos ao meu redor. Se eu pudesse ao menos gritar ou fugir, eu teria feito isso na hora. Então, do nada, um coelho triste veio até mim e me deu uma cenoura, que se transformou em folhas amargas e nojentas. O coelho riu de mim e fugiu, e as árvores continuaram dançando ao meu redor. Sabe, para alguém que nunca havia tido alucinações antes, aquilo era simplesmente terrível e assustador. E eu definitivamente teria enlouquecido se não fosse pela insuportável dor de estômago. Naquele exato momento, a dor me incomodava mais do que a floresta viva. A única coisa que eu queria era que meu estômago parasse de doer o mais rápido possível. Logo, parei de sentir minhas pernas que tinham sido picadas pelos insetos, e então tudo ficou escuro. Pensei que tinha morrido. Parecia que aquele momento havia durado apenas alguns segundos. E então eu abri meus olhos e vi o rosto do médico na minha frente, mas eu não conseguia entender se aquilo era real ou não. Logo, eu consegui recuperar os sentidos, e o mesmo médico veio até mim e me disse que eu estava na UTI. Ele disse que eu havia sido encontrada na floresta e que fui picada por muitos insetos e intoxicada pelas frutas venenosas. As picadas causaram uma reação alérgica grave e as frutas, alucinações. Assim, fui encontrada delirando e em péssimas condições. Mas ele tinha boas notícias para mim. Se eu conseguia vê-lo e ouvi-lo naquele momento, era sinal de que eu estava melhor e que o pior já tinha passado. Levantei a cabeça para olhar meus pés, e eles estavam horríveis. Era melhor eu nem ter olhado. Depois, fui transferida da UTI para uma ala regular, onde meus pais já estavam esperando por mim. Eu imediatamente disse a eles o que tinha acontecido comigo. Descrevi o medo e a dor que eu senti. Minha mãe começou a chorar e pediu desculpas. Ela admitiu que estava errada. Mas eu não estava com raiva dela. Eu me senti aliviada por tudo aquilo ter acabado e por estar segura e junto aos meus pais agora. Também descobri que passei quase 24 horas na floresta. Parece que as frutas venenosas não só me intoxicaram, mas também ligaram um mecanismo de proteção do meu corpo, e por isso perdi a noção do tempo. Assim, o dia na floresta pareceu apenas algumas horas para mim. Nem sei se isso é bom ou ruim. 2 meses se passaram. Meus pais me deixaram em paz e pararam de impor suas ideias ou de me arrastar para os eventos esportivos. Não sei se isso vai durar muito, mas eu espero que as coisas continuem como estão. Comecei a esquecer a minha aventura na floresta.
mas o jeito como meus pés ficaram me faz lembrar. Provavelmente, as cicatrizes permanecerão para sempre. Quero dizer a cada um de vocês, no caso de se perderem na floresta, parem imediatamente onde estiverem e fiquem ali até serem encontrados pelos socorristas. Não tentem sair por conta própria, porque é quase impossível quando não se conhece o local. Se vocês tentarem achar uma saída, podem acabar indo cada vez mais longe, complicando o processo de busca.